Olá, tudo bom? Para nossa primeira live da semana. A maternidade de maneira mais simples. Como se a maternidade fosse algo simples, né? Mas que a gente possa ver de maneira mais simples. Coloquei aí uns relatos sobre o maternar e vou trazer agora aqui minha querida Tiene. Vamos ver se a Ti já pediu aí, já entrou. Tudo bom, Eliane? Seja bem-vinda. Laços da Alice, seja bem-vinda. Euli, seja bem-vinda. A Ti ainda não entrou. Ti, seja bem-vinda. Ti, só colocar nas duas carinhas ali, pedir ali, que eu já aceito você. A gente já divide a tela, que a Tia ali tem muita coisa para contar. Uma das coisas que eu mais quero falar para vocês aqui é que a Tiane nunca fez uma sessão individual comigo. É uma das coisas que eu vou contar sobre mudança. Como que a gente... Sâmia, minha querida! Tudo bom? Vanita, Mado, MBA Acessórios, Adriana Design, Cleinha, Ellen, tudo bom, Ellen? Cá, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ti, pronto, já cliquei aqui. Ei, Ti, agora é só conectar e logo você vai entrar. Cleinha, Araceli, seja bem-vinda. Afevoc, seja bem-vinda. Malu, seja bem-vinda. Olá, Ti! Com 3 crianças pequenas, sozinha ali, ela conseguiu agora entrar. Tudo bom, Ti? Hein? Tudo bem? Tá, Acerta só o fone aqui para que a gente consiga. Deixa eu ver se eu tá, te ouvindo. tá Isso. dando? Tá, tá. Eu acho Ai, que você tem que ficar com ele aí. Deixa eu ver. Deixa ele solto. Fala comigo. Só não. ele Pronto, põe os tem que dois. ficar espata. Isso, porque senão o nosso Tá, movimento vai dando um. Não, tá perfeito. Tudo bem, tá. Thaís? Tudo bom? Seja bem-vinda. Nádia, seja bem-vinda. Denise, seja bem-vinda. Lu, seja bem-vinda. Ela nunca fez uma sessão individual comigo, tá? Toda essa É construção que verdade. ela vai contar aí é de uma palestra que ela assistiu, depois ela foi me acompanhando aqui no feed, me mandava direct, aí assim, eu vou contar, já que eu dei um palpite na vida dela, assim, depois que eu escrevi, falei, meu Deus, como que eu falo assim com uma pessoa que não me contratou? Como que eu dou um palpite assim? Nossa, eu pedi perdão até para Deus do palpitão que eu tenho na vida da Tiene. Ela vai já contar para vocês. Mas o que eu mais quero contar é que, assim, ela nunca fez uma sessão individual. Então, que assim, muito da construção. Agora ela foi aluna da Academia do Foco, né? Agora é minha aluna novamente, a partir de amanhã. Eu começo um novo grupo de mulheres, um novo grupo de mentoria, uma mentoria pequenininha, só para mulheres que já fizeram a Academia do Foco, mas que até agora, com todas as mudanças que vocês leram aí, ela fez 90% sozinha e o restante com a Academia do Foco. Vamos esperar só mais um pouquinho, entrar um pouquinho mais de gente, Ti, para Tá. que ninguém perca a tua história, que é maravilhosa. E que eu tenho muita honra, muito orgulho de falar que eu faço parte um pouquinho aí dessa história. Maga chegou! Bárbara, tudo bom, Bárbara? Que bom que você está aqui. Bibi, seja bem-vinda. Magali, seja bem-vinda. Thaís, seja bem-vinda. Caprice Fotografia, seja bem-vinda. Valquíria, seja bem-vinda. Já estamos em 57 mulheres, já dá para começar. Cris, seja bem-vinda, Cris. Bru, seja bem-vinda. Cris Smith, minha amiga, seja bem-vinda. Deia, seja bem-vinda. Vamos lá? Vamos. Do Dia do Basta. O Dia do Basta, para quem não sabe, quem não lembra, quem não foi, foi uma palestra, né, que eu fiz fechada aqui em Piracicaba. Fechada não, desculpa, uma palestra aberta, que normalmente eu faço muitas palestras fechadas para empresas, eu não posso nem divulgar, né? Renata, você está no segundo grupo da mentoria em grupo? Não, estou no primeiro, Sami. A gente começa amanhã. São 4 encontros da mentoria em grupo, só com 10 mulheres e só com quem ou já foi minha mentoriada individual ou quem já tem o processo da academia, porque o objetivo do grupo é fazer com que a pessoa encontre o seu propósito de vida, é como encontrar a sua voz no mundo barulhento. Terminei todo o material aí, já fiz a coleta de mais coisas em São Paulo, viajei, fiz um curso para acabar esse material aqui e vou assim,
em 4 encontros de 2 horas, vou tentar entregar o que eu passei metade da vida procurando, né? Não que a gente vai encontrar todas as respostas, mas assim, eu sei agora quais são as perguntas que levam o caminho. Com a Ti foi o seguinte, eu fiz uma palestra e nessa palestra do dia do Basta, que foi dia 8 de março de 2018, eu contei a minha história pessoal, coisa que eu ainda não contei em nenhum lugar, porque foi fechado, eram 300, acho que deu umas 308 mulheres, foi fechado para aquele lugar, para aquele ambiente, naquela história, nunca divulguei, nunca pus no YouTube aquela palestra, então foi um evento que assim, eu abri muito meu coração, ninguém filmou, não deixei ninguém fazer vídeo, e foi um momento único, eu até Oh, meu Deus. para assim que eu me expus completamente, né? E para que as mulheres realmente se encorajem, para encorajar, com o único objetivo de encorajar outras mulheres. E uma dessas mulheres que fez assim, com uma palestra, foi a Tiene. Ti, conte aí, agora é com você. É. Oi, meninas. Para mim é um privilégio estar aqui. É muita novidade toda essa tecnologia, mas eu entendo mesmo que teve um processo de alavanca, vamos falar assim, né? Sempre fui, assim como eu escrevi, alguém que sempre fez muita coisa e fazia muita coisa em nichos completamente diferentes. E tinha até uma sensação de uma vaidade, um orgulho de que tudo bem, né? Fazer 1000 coisas, dar conta de 1000 coisas, mais ou menos, algumas sempre ficavam para trás. Mas eu engravidei da minha terceira filhinha e a sensação que eu tinha era de que Deus estava me dando uma outra possibilidade de refazer toda a minha história. Mas eu não sabia por onde começar, até porque eu já vinha nessa construção de fazer 1000 coisas. Mas tinha uma inquietação de que não me deixava, na verdade, continuar fazendo daquele jeito. E eu comecei a pedir muito que Deus me orientasse. Quando eu vi a palestra da Renata com esse tema, eu falei, Deus, quem sabe seja o meu dia do basta. Eu não fazia a menor ideia do que a Renata ia falar. Eu não tinha a menor, eu nem conhecia a Renata direito, né? Eu sabia de ouvir falar, sabe? Assim que nem Jó, né? Sabia de ouvir falar. Mas por conta da minha empresa estar em Piracicaba, eu já tinha uma certa afinidade, vamos falar assim. E aí cheguei na palestra, aquele infinito de mulheres, e eu sem conhecer absolutamente ninguém, fui com uma amiga, sentei quase lá na última cadeira, e eis que a Renata começa a abrir a boca, e eu falo, Senhor do céu, eu não sabia que a resposta do céu vinha com tanta clareza. Porque muitas coisas começaram a fazer sentido para aquilo que eu estava vivendo e estava buscando. Mas eu não tinha nome, eu não sabia por onde começar, eu não sabia o que fazer depois daquilo tudo, se eu parasse de trabalhar daquele jeito, quem seria a Tiene, né? O que eu faria depois daquilo? Mas eu entendia que Deus tinha algum propósito para me dar um terceiro filho com uma bebê de 1 ano ainda no colo, né? A Catarina tinha 1 ano quando eu engravidei da Aurora. E, na verdade, eu falo que o dia do basta foi, de fato, um divisor de águas. Porque a palestra foi numa quinta, a Renata, eu lembro que ainda teve uma fala do Humberto primeiro, que dali eu já comecei a anotar, porque foi fazendo muito sentido. Mas à medida que você foi falando da Magali, da vida em excesso, do quanto aquilo anestesia, tira a gente do essencial, da sua viagem que carregava a filhinha, né, e fazia a ponte aérea com a bebê no colo. Até eu me arrepio de novo, porque eu fiz exatamente isso com a Catarina. Ela tinha 2 meses quando eu voltei a atender em Campinas. Eu sou terapeuta ocupacional, estou vendo aqui, né? Eu sou terapeuta ocupacional de formação, me especializei em integração sensorial, então eu tenho a certificação internacional e tinha uma loja de roupa infantil. Ela era a dona da Green, na Carlos Botelho, era dona... que hoje é da Rafa, que Isso. já esteve aqui com vocês na...
É. na live. E é tão surpreendente porque a nossa história foi se entrelaçando de um jeito, né? E eu levava a Catarina, ela tinha 2 meses, faça chuva, faça sol, eu viajava com ela de Americana a Campinas todas as manhãs, eu tirava ela da cama às 6 horas da manhã e levava a bebê comigo. Na falsa ilusão de que eu estava fazendo o que era o certo, de que eu estava provendo para ela e que estava garantindo a amamentação, né? E aí eu lembro que quando você falou disso, de viajar com a bebê e tal, que eu falei, eu olhei para minha amiga do lado, eu já estava aos prantos, assim, ela até me deu um toquinho no ombro, né, querendo me confortar. Eu falei, o meu dia do basta é hoje. Quando chegou na sexta-feira, eu fiquei o dia inteiro remoendo como que eu ia falar isso para a dona da clínica, até que eu chamei ela para conversar e eu disse que eu não voltaria da licença maternidade, que eu daria esse tempo. Eu tinha conversado com meu marido na madrugada, né, da palestra, porque eu cheguei em Americana, acordei ele, falei, olha, eu preciso te falar tudo que eu ouvi. Eu tinha anotado aqui no meu bloquinho, né, todas as... Nossa, você tem um E aí bloquinho ainda? eu tenho aqui até o saquinho, ó. Então, o processo despertou aqui, assim, foi nesse dia mesmo. E aí, na sexta-feira, a sensação que eu tinha é de que eu tinha aberto a porta para Deus, então, fazer o que Ele queria fazer comigo, né? Depois de 6 anos da minha primeira maternidade, eu demorei todo esse processo de 6 anos para entender aquilo que Deus tinha para mim e para fazer através de mim. Então, isso foi um processo, não foi tão simples assim, não foi simples me despedir, não foi tranquilo pausar minha carreira no momento que eu estava no auge, assim, estava E a loja indo ganhando. super bem, né? A loja aqui é a Glee, né, gente? É uma super marca, tava super bem em Piracicaba, né? Não é fácil. E aí eu decidi então pela pausa, mas ainda eu tinha loja. E a sensação que eu tinha era de que Deus queria mais de mim. E foi quando eu te mandei aquela mensagem. E eu lembro até hoje que você me respondeu assim, olha, eu não vou te responder já, eu vou orar, porque eu quero que de fato seja uma resposta do céu. E aí foi. Foi. Você lembra o que você perguntou exatamente? Eu lembro exatamente o que eu escrevi. O que você perguntou? Olha, eu escrevi tanto naquele dia, mas eu lembro que a minha questão era, eu quero obedecer, né? Eu tinha assim, um desejo no meu coração de que eu queria obedecer. E eu sabia que à medida que eu me aproximasse mais daquilo, né, que Deus queria fazer através de mim, queria fazer em mim, através da vida da minha família, dos meus filhos, eu teria coragem para me reencontrar, né, para saber de fato quem eu era, quem eu queria ser. E eu lembro que eu te perguntei se isso, o que eu deveria fazer, né? Eu falei, gente, como é que eu também pude perguntar com tanta intrepidez, né? Uma coisa. Eu lembro Pra que eu quem eu nem perguntei assim, conhecia, né? Porque você me conhecia da palé, do palco, né? do palco. Falar, Renata, o que você acha que eu devo fazer? Né? Foi simples. Foi exatamente isso. E eu lembro que eu falei, respondi isso, né? Porque assim, ela mandou assim, sabe quando vem vários directs assim, muitos assim, e eu li, porque ela tinha se apresentado, eu tinha conhecido ela na palestra, e eu li aquilo e falei para ela, eu vou orar, né? Porque tudo bom, Araceli? Que bom que você está aqui. E eu falei, porque. E assim, nunca mais fiz um negócio desse, né, Ti? Porque dá opinião de uma coisa assim. E depois que eu mandei, sabe quando você começa a clicar no enviar, no cancelar o envio, só que a pessoa já leu? Foi exatamente a sensação que eu tive. Me deu um desespero, até falei para Humberto, eu falei um negócio para uma mulher que eu não conheço, para ela tomar uma decisão, o que eu fiz? Ele falou, como que você fez isso? Eu falei, então, como que eu fiz isso? Eu falei, mas eu orei antes.
né? E aí ele falou, tá bom, mas isso não te dá o direito de falar assim com uma pessoa que você não conhece. Meu marido tá sempre, né? E eu falei, bom, mas agora eu já não tenho como, eu tentei cancelar no enviar, mas ela já visualizou. Aí agora é orar para Deus dar discernimento para ela. E eu lembro exatamente do que eu falei. Eu falei para ela que assim, eu achava que não tinha sentido. Toda vez que você, não é a Tiene, agora o que tem da história da Tiene para nós, né? Toda vez que você vê uma mulher fazendo 10 coisas, é porque ela não encontrou sua voz. É porque ela não sabe muitas vezes quem ela é. Então, não é essa coisa de, eu dou conta. Claro que dá conta, gente. A gente dá conta de fazer 15 coisas. Vai pro fogão para você ver que você dá conta de fazer 5, 6 coisas. Tirando o fogão, quem faz 10 coisas é porque não encontrou a coisa, a sua única coisa, a sua própria voz. Então, para mim é muito claro que quem cobre aqui, cobre ali, faz isso, faz aquilo, está completamente perdido, né? E assim, ela é uma empreendedora, né? Assim, a Tiene, ela tem como eu, ela tem a formação técnica, né? Como eu sou fisioterapeuta, tem formação técnica. A Tiene tem uma formação técnica de terapeuta ocupacional, mas ela tem uma mente de empreendedora. Você conversa com ela, agora eu conheço um pouco mais, conversa com ela tem 35 ideias no mesmo dia. Entra na página dela depois, ela escreve super bem. Então, ela tem uma mente super acelerada. E essas mentes super aceleradas, elas são um tiro no pé. Eu sei porque eu tenho. Porque te dá a falsa sensação que você pode fazer 20 coisas, abraçar 20 coisas e dar conta de todas. Mas o cobertor é curto. Em algum lugar, você puxa aqui e vai faltar para lá. Não tem cobertor comprido. Cobertor comprido é só aquele que você põe na cama no inverno. Na vida, o cobertor é curto. Então, assim, se você está se propondo a ter 3 filhos, no mínimo a loja tinha que ser na cidade dela. Era uma coisa assim, meio que de lógica. Porque para ela investir energia... Gente, hoje, para qualquer negócio, não é loja, qualquer negócio funcionar, dar resultado e dar lucro, negócio precisa dar lucro. Fora isso, é uma ONG, é um trabalho voluntário, é qualquer outra coisa. Mas negócio quer dizer o quê? Lucro. Para um negócio dar lucro hoje, você tem que fazer muito esforço, criar muita estratégia, até muito posicionamento, e fazer muita coisa todo dia, o tempo inteiro. Não é em loja de roupa, é em qualquer negócio. Você está o tempo inteiro criando coisa nova. Eu acabei de criar um material da mentoria. Eu criei a semana passada um material que está assim, tá sendo indo para diagramação, para formatação, para ser vendido. Lá, o Como Viver da Sua Paixão. Finalizei agora o material da mentoria de grupo. Esse material da mentoria de grupo, como ele tem um custo mais alto, eu quero tornar ele um pouco mais viável para quem não tem. Sim, o tempo inteiro, para o negócio virar, você tem que colocar muita energia. Né? E algumas pessoas falam-te que negócio é igual filho. E não é, isso não é verdade. Porque de negócio você muda. Você era dona de loja, hoje você não é. Mas filho é algo para sempre, é algo para eternidade. E uma mulher que se propõe a ter 3 filhos, a criar 3 filhos, é humanamente impossível que ela esteja com o coração no lar, com o coração... Não, estamos falando assim, um de 6, um de 3, um de 2, né? É 6? É 6, 2 e a bebezinha. Né? Então, assim, filhos que precisam muito de um olhar. Esse negócio de tempo só com qualidade, gente, eu olho isso com muito cuidado. Eu acho que, assim, essa coisa de... É claro que você tem que ter qualidade no tempo, mas uma criança, ela precisa de um olhar constante. Não é só qualidade. Ela precisa de quantidade mesmo de tempo. Né? E assim, então você pode ter uma loja, aquilo pode ser teu ganha-pão, mas na tua cidade, que você consiga ficar perto, que você consiga voltar, que você consiga levar os teus filhos. Então, além dela ter um negócio que é completamente fora da formação dela, do talento dela, da essência dela, ela tinha um negócio em outra cidade, ou seja, tinha 3 crianças pequenas e ela tinha que pegar a estrada todos os dias. E assim, a conexão dela era em Americana. Para você ter um negócio, você precisa estar conectado, a não ser que você tenha um negócio digital. Se você tiver um negócio digital, você pode estar na Índia, que você trabalha em qualquer lugar do mundo. Mas o negócio dela presencial, você precisa de relacionamentos. Então, assim, eu fui muito firme. Acho que você tem que vender a loja. Foi tão direta a resposta, e eu estava saindo de uma reunião na Green, onde a gente já estava com o coração inclinado
Mas eu tinha, assim como a palestra, eu tinha aquela coisa de que Deus faria claramente, assim, né? Que a resposta viria clara. E a gente foi para a reunião. Não foi uma reunião que foi prazerosa, nem para mim, nem para o meu marido. A gente, na marginal, eu recebo a mensagem. Plim! E na hora, por isso que eu acho que não deu tempo, porque a hora que eu vi, eu já pus para ouvir, né? Uhum. E aí tinha aquela resposta clara e a gente começou então com esse processo. E aí o que eu acho que acaba sendo importante, assim, né, e que foi essencial, na verdade, foi que eu entendi que, na verdade, era um quebra-cabeça que eu precisava assimilar e tentar. Claro que eu sei que Deus já tem ele formado lá, mas se ele me deu as peças, eu precisava reordenar, né? Então, assim, não fazia sentido eu ser a Mulher Maravilha. Não fazia sentido eu estar nessa tríade Campinas, Americana, Piracicaba. Não fazia sentido eu ter 3 filhos e não ter tempo para eles, né? E a questão da vinda da Aurora sempre mexeu comigo nesse sentido. Por quê? Né? Então ela hoje, assim, até quando o Benjamin também fala, porque no dia do teste eu fiquei desesperada, eu tinha uma bebê de 1 ano e fazendo 1000 coisas. E eu estava no sofá aqui da sala, ele me ouviu chorar, ele desceu e falou, mamãe, por que você está chorando? Eu falei, filho, você gostaria de ter mais uma irmã? E eu já tinha dado reset no celular, porque eu falei, não, acho que a Unimed errou, né? Deve ter bugado lá, essa resposta não é minha. E ele falou, mas mamãe, eu sei que o papai vai ficar um pouquinho bravo, mas fui eu que orei pedindo outra irmã. Então, aquilo, de novo, Deus usando desse excesso de coisas para me levar a descobrir quem de fato eu era. E nesse 1 ano, né, a Aurora está fazendo 1 ano, foi um momento, acho que foi a primeira vez, na verdade, que eu consegui fazer uma imersão mesmo, um olhar para dentro, para o fundo, né? E aí não é confortável de novo, mas à medida que a gente olha para o fundo, é que a gente transborda aquilo que é tão simples assim, né? Tão simples assim. Então, de um sofrimento ali, porque dar o basta nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas ele extrapola. E é um resultado que vale a pena. Assim. Então, hoje, quando eu olho, né, até a gente tem a tarefa para fazer da mentoria amanhã. Para mim, isso eu consigo falar, entendeu? Quem eu sou. Eu não fico naquela dúvida, será que eu sou mãe, eu sou terapeuta ocupacional? Não, para mim está claro, né? Claro que eu ainda tenho essa busca de entender a minha missão aqui, né? Como é que eu vou transbordar aquilo que Deus brotou dentro de mim para fora? Mas foi preciso essa pausa, sabe? Foi quase que um retiro mesmo, né? De mim comigo mesma. Lógico que diante de uma rotina completamente enlouquecida aqui, né? Mas que foi possível. E até meu filho mesmo, né, o mais velho, que já vai fazer 7 anos, ele acaba sendo o meu termômetro. Quando eu recebi aquela proposta do trabalho, que até te escrevi também, ele virou para mim e falou assim, sabe, mamãe, eu até acho legal, mas vê se não vai sumir de casa, tá bom? Aí é aquilo, meu filho, me perdoa, mas acho que eu aprendi, né, de que o trabalho ele vai ser meio agora e não o controle, né? Então ele vai ser meio para eu atingir qualquer outras coisas, que sejam missões agora mais do meu legado, né? Então, diante dessa proposta de voltar ao trabalho, eu cheguei para o meu marido e coisas que eu nunca, aquilo, né? Eu não sabia que eu ia ter coragem para fazer isso. Eu falei para ele, ok, eu posso voltar a trabalhar, eu também tenho sentido necessidade, né? Já deu 1 ano mas quem vai controlar a minha agenda sou eu.
E esse dinheiro, a gente vai fazer o que com ele? Qual que é a nossa missão enquanto família? E foi um processo super gostoso também, porque a gente pôde sentar, pensar, então, qual seria a nossa missão, o que, que a gente faria com isso, que resultado isso teria, que objetivo isso teria. Então, muda, né? Muda a questão. O trabalho, ele não mais vai me controlar, porque eu sou mãe hoje de 3 filhos pequenos. E aí, até como você sempre mesmo fala, filhos pequenos, projetos pequenos. Né? Então, isso também é parte do meu quebra-cabeça. Então, é muito bom, assim, é uma leveza importante que eu acho que a gente precisa buscar. Você falou uma coisa muito importante, né, Ti? O trabalho, né, como nada na nossa vida, ele pode ser a finalidade. Ele tem que ser o meio pelo qual. Porque a nossa finalidade, principalmente para uma pessoa que se diz, né, que eu sou cristã, né? Então a finalidade da nossa vida é amar, a finalidade da nossa vida é compartilhar, a finalidade da nossa vida é glorificar Deus, ponto. Então, assim, como eu faço isso? Como eu entrego isso para o mundo? Através do meu trabalho. E trabalho é tudo. A mulher que está em casa, ela trabalha. Eu acho muito engraçado quando às vezes as mulheres me mandam assim, eu sou mãe em período integral. Eu falo, quem é mãe em meio período? Quem é mãe de final de semana? Não existe mãe em período integral. Gente, qualquer mãe é integral o tempo inteiro, porque você não se despede da profissão de mãe, porque ela não é uma profissão. Ela é um estado. Você né? O problema que a gente tem com a língua portuguesa, assim, eu sou mãe, eu sou terapeuta ocupacional, eu sou um empresário. Não, eu sou mãe, porque isso não é um estado que eu possa mudar. Mas outro dia, não sei quem perguntou da minha formação, eu falei fisioterapeuta, minha filha olhou assim, porque ela não me conhece fisioterapeuta, nenhuma das minhas filhas me conhece como fisioterapeuta. Então, quando a pessoa perguntou que graduação eu fiz, eu falei, as duas deram aquela olhada assim e falaram, mãe, tem coragem de falar que você é fisioterapeuta? Eu falei, nossa, é verdade, né? Nem tinha que falar, mas a pessoa perguntou que faculdade eu fiz, vou falar o quê? Né? Falou, nossa, mãe, você não sabe, acho que nem onde fica o joelho, não fala, não. Eu falei, na faculdade de coach não tem. Então, né? Eu fui coach mais tarde, né? Mas eu era treinadora de líderes. Então, a gente confunde o que a gente é de fato, o que a gente não jamais pode se despedir, que eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou filha, de coisas que a gente está. Então, ela esteve empresária, ela esteve como terapeuta ocupacional. Agora, ela pode reinventar a carreira, porque, como eu sempre falo, se você não é atleta de Olimpíada, você pode começar em qualquer tempo da vida. Agora, mãe de 3 pequenos, você só pode ser agora. Né? E tem várias mulheres, eu tenho clientes que se reinventaram depois dos 48 anos. Tem mulheres que começaram com profissões novas depois dos 50 anos. É claro que é muito mais difícil, você vai ser referência na sua área quando você começar aos 60, aos 65 anos, mas a gente não está falando de ser referência, a gente não está falando em performance, a gente não está falando em desempenho, nós estamos falando em propósito, que é algo muito maior, é uma coisa que você entrega para o mundo. E aí a Ti falou outra coisa assim, que é maravilhosa, que é assim, qual que é a missão de uma família? Qual é a sua missão como família? Porque a missão da família de ninguém é ganhar dinheiro, pagar conta, comer uma pizza, viajar e trocar de carro. Não existe família com essa missão. Isso é sobrevivência. Isso é o que a gente faz para sobreviver. Né? Mas a vida é muito mais do que isso. É muito mais do que esse simples sobreviver. E é isso que a Ti está trazendo hoje para gente. Que a vida é um pausar. Então, para cada tempo na vida, e é isso que é difícil que a Ti conseguiu. Qual é o tempo que eu estou agora? Então, é o tempo de esperar. Qual é o tempo que eu estou agora? É o só de maternar. Vai chegar o tempo que ela vai maternar, trabalhar, ter resultado, desenvolver o talento dela. Mas uma coisa, não é uma coisa de cada vez, porque você não vai parar a maternidade para, né? Não é uma coisa de cada vez, mas tudo ao seu tempo.
E ela vai crescendo e construindo conforme as crianças vão crescendo e construindo. Então, quantos mais os filhos estão independentes, você fica um pouco mais independente. Como eu estava contando assim, outro dia eram 5 horas da tarde, eu estava sozinha desde as 10 para 7 da manhã. Ou seja, vai sobrar tempo. Fique tranquila que vai sobrar tempo. O que não dá é para você tirar agora de um tempo onde você nunca mais vai recuperar. E o que eu acho que é sensacional assim nesse processo é quando a gente alinha a nossa expectativa com a fase que a gente está, né? Porque isso também era o descompasso que eu vivia. Porque eu tinha e porque eu fui criada assim, né? A ter resultados. A minha família é uma família de mulheres que foram marcando gerações, assim, né? De mulheres fortes, independentes, produtivas e tal. Então, eu também fui criada nesse conceito. E aí eu lembro que quando eu fui fazer terapia ocupacional, nossa, eu acho que foi a pior frustração do meu pai. Porque ele não conhecia direito o que era. E eu sempre tive essa sensação de que eu estava desalinhada, né? E aí dentro da terapia ocupacional, eu construí uma expectativa de que eu tinha que ser a melhor. E esse descompasso foi me dando consequências até hoje, assim. Porque eu não conseguia alinhar qual que era o resultado que eu ia dar com o momento que eu estava. Então eu vivia numa esfera de cobrança, assim, que só me frustrava, que não me levava... E o interessante, não me levava a ter grandes resultados. Né? Hoje, como isso está tranquilo e está claro dentro de mim, e essa minha expectativa está alinhada, eu consigo ter muita leveza de pensar nisso que você acabou de falar, assim, eu vou respondendo ao meu trabalho à medida que aquilo que é essencial para mim estiver alinhado com isso. Então, hoje eu tenho os filhos pequenos. Eu estou com vontade de voltar a trabalhar? Eu estou. Então, o que eu combinei? Eu vou trabalhar 2 manhãs. E só. Né? Porque é o que eu entendi que não vai impactar a rotina aqui em casa. Só que isso hoje, feliz, alegre, não tendo como modelo aquela TO que viveu 20 anos para a carreira, né? Porque às vezes o modelo também era um modelo errado que eu tinha, que não era compatível com o momento que eu estava vivendo, né? Essa coisa que você falou de modelo e expectativa é muito importante, porque eu também vivi um modelo de uma mulher que fazia tudo, que era dona de um negócio e que não cansava nunca. Então, quando eu queria pausar, eu queria diminuir, eu falava, nossa, mas eu só olhava para o lado das mulheres da minha família que davam conta de tudo, que ganhavam mais que os homens, que davam conta da casa, de coisas assim, que estavam sempre prontas e que, assim, se você convidasse para ir na sua casa, elas levavam o bolo que elas fizeram. Então, eu estava sempre me sentindo um fracasso diante das mulheres. Por mais que eu fizesse, teve uma época de eu ter 5 empregos em São Paulo, por mais que eu fizesse, era menos do que as mulheres da minha família. Porque eu precisava descansar, eu queria viajar, ficava estressada, ficava cansada. Elas não. E assim, você está cansada? Sério? Ah, você trabalhou tanto? Nossa, mas eu sempre trabalhei. Então, assim, era uma cobrança assim, de cada vez ser o melhor. E assim, o que a gente sabe hoje tecnicamente, né? Que é um dos materiais que eu tenho no meu e-book, que é o capítulo 4. O ápice do resultado, alta performance, não está quando você tem foco no resultado, mas quando você tem foco no propósito e no processo. Então, tem os 4 P's que eu trabalho lá nos capítulos do meu e-book, que é propósito, processo, planejamento e pessoas, que você só depois envolve as pessoas quando você tem um propósito bem claro. E aí você tem um processo bem claro. Quando você coloca o foco no propósito e no processo, todo o restante vem. Já quando você fica focada no resultado, é como se você ficasse cega para as outras coisas. Que é o que a gente fala um pouquinho da academia do hiperfoco, né? Eu tenho muitas clientes que, assim, me procuram porque elas têm foco demais, que é uma das coisas que tolhe muito a criatividade e embarga em resultado. Elas chegam até um ponto, depois elas não conseguem performar mais, porque elas são muito focadas em resultado. Então, assim, isso é destrutivo emocionalmente, espiritualmente, biologicamente, porque a mulher começa a ter ansiedade, começa a ter pânico, começa a ter uma série de sintomas, porque a gente não foi programada
para resultado a todo custo, a todo preço. Isso é uma organização que foi feita, uma adaptação que foi feita biológica nesses tempos de competitividade. Só que, por que está florescendo e crescendo tanto a economia colaborativa? Porque é a economia que Jesus falou. Economia colaborativa, hoje, né, que todo mundo fala economia colaborativa, economia sustentável, gente, está na Bíblia, não tem novidade. Está na Bíblia. Amai-vos uns aos outros, cooperação, mutualidade, está tudo ali. Então, essa competitividade para o homem ainda é uma coisa mais, biologicamente mais instintiva, ainda é mais razoável. Para a mulher é destruidor. Emocionalmente, biologicamente, para a mulher conseguir ter filhos, para a mulher conseguir maternar, como eu escrevi ontem, para mim sempre foi muito mais fácil trabalhar. Segunda-feira eu chegava no escritório, eu sentia o cheiro do escritório e falei, delícia, gente. Que paz. Como alguém pode falar que trabalho é difícil, gente? Difícil ficar em casa, as crianças, o Bernardo de plantão, eu sozinha. Aquilo é trabalho, né? Isso aqui não. Olha só, sente o cheiro desse escritório. Olha lá, minha cliente vai contar as coisas dela. Eu gosto da minha cliente, ela gosta de mim. Ó, para mim, trabalho era em casa e o escritório era lazer, né, Tia? É, isso aí. E eu acho que essa pausa, pensando na fisiologia da mulher, assim, também é fundamental, né? Porque não à toa também, né? Jesus convida a gente a fazer esse mergulho. Claro que as relações e aquilo que a gente extravasa é sensacional e é a base de tudo, mas a gente só fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, eu entendo que esse meu momento, eu nem sei, mas a minha cunhada, ela teve uma função nesse processo, porque quando eu pausei com tudo, ela virou e falou assim, nossa, eu acho que ela não tinha essa intenção, mas ela virou para mim e falou assim, nossa, você tá tão mais leve. Aí eu comecei a criar em mim como que ela me via. Né? Como que Tiene que eu era, devia estar sempre mal-humorada, devia estar correndo o tempo inteiro, estressada, com o tempo cronometrado e tal. Então, eu acho que essa pausa para a gente de olhar fisiologicamente reflete no outro também. E aí, até eu vi no antes e no meu depois lá, fez parte desse processo também. Porque quando eu conheci a Magali lá no dia do Basta, que era que não fazia, queria ter todo mundo ali no excesso. Continua aí que eu vou pegar a Magali aqui. Continua aí que eu vou pegar a Magali aí. Tá. Não falava não, precisava ter sempre a aceitação de todo mundo. Então ela era alguém que na história lá mesmo, do Maurício de Souza, ela não tem desavença com ninguém, né? Ela quer tudo de todo mundo. E aí, nesse processo, depois de 5 meses, eu consegui me olhar no espelho e entender que Deus não queria que eu habitasse um corpo tão descuidado, né? Que Ele estava, assim, me convidando a olhar para mim, né? Eu já tinha olhado para os meus, eu já tinha tomado uma decisão importante para mim e para os meus, que impactaria o meu legado, né? Que eram os meus filhos, que são os meus filhos. Mas de que sim, o meu corpo era templo do Espírito Santo e de que eu não precisava maltratá-lo daquele jeito. Maltratar em que sentido? Né? Era numa questão assim, eu dava comida para o Benjamin, o que sobrava era o que eu me alimentava. Depois eu ia dar para a Catarina, o que sobrava era um não pensar sobre isso. Né? Era o meu corpo sendo consequência do processo todo. De mudança, enfim. E aí veio o meu segundo basta, que foi em relação à comida, à minha alimentação e a minha relação com a cozinha também. Porque dentro desse processo de cuidar do meu legado, porque eu nunca gostei muito da cozinha e não me interessava e não achava que isso era um jeito de cuidar. Quando eu fui ficando em casa, e porque ia me dando também mais tempo para pensar nisso, mudou a minha relação com a cozinha. Então eu tinha prazer de quando meu marido vinha almoçar em casa para preparar alguma coisa para ele, de buscar o meu filho na escola e ter o almoço preparado. E aí nesse processo foi que eu resolvi olhar de novo no espelho e falar que não, agora é a minha vez.
né? De estar feliz e de cuidar desse corpo que Deus me deu. Aí eu procurei ajuda e então há 6 meses, né, que eu venho nesse processo e foram 23 quilos para longe. Tá linda, gente. E É, assim, o que ela fala é uma coisa muito importante. Vocês vão ter até tarefa sobre alimentação amanhã, né? Porque assim, é, toda a metodologia que eu sempre trabalhei há anos, não só como coach de liderança, a minha metodologia é baseada no pilar de alimentação, atividade física e cuidado espiritual. Porque eu sempre trabalhei com líderes e assim, o que você é, você multiplica, simples assim. Então, o corpo é sua primeira casa. Se ela não tiver bem cuidada, quem me ensinou isso é a Magali, né? Foi a Magali, porque vocês já sabem, eu pesei 118 quilos na adolescência. Enquanto você não consegue cuidar da sua primeira, única casa, porque você pode mudar de casa, você pode mudar de cidade, de estado, mas essa casa que é o seu corpo, que é a habitação do espírito, você nunca vai conseguir mudar. Então, enquanto você não tiver uma boa relação com essa casa aqui, fica difícil todas as outras relações na sua vida. Todas as relações. A gente tem um grupo de coach que a gente consegue, a gente sempre combina, assim, né? Se a gente encontrar uma pessoa comendo, ou olhando ela no por quilo, ou a gente entende, assim, a gente pode fazer uma avaliação de, assim, que duraria 3 horas em 3 minutos. Porque a relação que a pessoa tem, e assim, eu sei disso porque eu estudei isso muitos anos e porque eu vivi essa doença por muitos anos. Não é só porque eu estudei, é porque eu vivi essa doença. Então é muito simbólico, porque é uma construção desde a gestação a nossa relação com a comida. Não é uma coisa simples, não é? Ah, parei de comer farinha. Não é assim, gente. Né? É uma construção muito simbólica a relação que a gente tem com a comida. Então, enquanto a gente não consegue cuidar, dar conta do corpo, que é o tempo do espírito, a gente não consegue se relacionar bem com a comida, a gente não consegue dominar a nossa vontade, por exemplo, atividade física, hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu vou, hoje eu não vou. Não estou falando de academia, estou falando de atividade física, de movimentar o teu corpo, de necessidades básicas. Movimentar o corpo, se alimentar bem é uma necessidade básica. Estamos falando de fisiologia, de coisas básicas. Enquanto você não consegue alimentar o corpo, você não consegue dominar a tua mente para o que você precisa fazer. Enquanto você não consegue alimentar bem o seu corpo, enquanto você não consegue alimentar o seu espírito, dificilmente você vai ter alta performance. Isso eu estou falando dessa forma, mais simbólica, mas você vê, todo mundo que segue esses IG dos milionários pode ver a rotina dos milionários. A rotina dos milionários é acordar às 5 horas da manhã, é fazer atividade física. Você sempre vai ver pessoas assim com altíssima performance, com essas coisas resolvidas. Eles meditam, eles vão lá para os lugares deles fazer meditação, cada um com o seu credo, cada um com a sua religião, mas eles têm tempo para alimentar o corpo, eles têm tempo para alimentar a mente e eles cuidam do espírito. E dificilmente você vai ver uma pessoa de altíssima performance, altíssimo resultado na vida, sem cuidar dessas partes, né? Porque ela pode até conquistar, mas ela não consegue manter. Então, essa parte, e assim, olha como a Ti foi sábia. Porque não dá para você querer começar com um nenê de 3 meses e querer emagrecer 23 quilos, porque o teu corpo está assim, está provendo amamentação na livre demanda. Então, se você emagrece e depois de um mês está na calça jeans, está tudo bem. Mas não foi meu caso, não foi o dela. E está tudo bem também. As pessoas, eu emagreci, na primeira gestação, eu ganhei só 30 quilos, né? Porque a Bia nasceu com 2,9 kg, então 30 quilos é justificável. E as pessoas falavam assim para mim, ai, mas é tão difícil voltar. Aí depois eu tive, ai, mas é tão difícil. Gente, é nada. Nada é difícil. Nada é fácil. Mas tudo é possível. Não é simples, não é fácil, mas tudo é possível. O que você não pode acreditar nessas pessoas que ficam te falando que você não consegue. Então, o que a Ti falou assim é muito importante. Ajustar para cada fase. Ela não foi procurar nutricionista quando ela estava com a nenê de 3 meses. Ela foi procurar agora. Faz pouco tempo que ela está nesse processo. Né? Ela não emagreceu 23 quilos em 30 dias. Né? Ela está num processo. Eu não tenho dinheiro para contratar uma nutricionista. Gente, a gente sempre sabe os excessos que tira. Né? O que foi a história aqui da Magali? Né? Eu queria tudo, o tempo todo. Tudo eu conseguia, tudo eu podia. Eu acreditei no eu quero, eu posso, eu vou, minha mente pode. Tudo muito cedo.
E foi o problema disso? Isso me trouxe, claro, 118 quilos, porque assim, eu não podia passar vontade de nada, eu não aguentava, né? Só que assim, aí eu acabei com a Magali. Fui dos 118 para os 60. Aí, para onde eu levei esse eu posso tudo? Para o trabalho. Então, eu fazia 38 coisas e tive um problema maior ainda. Por quê? Porque eu tinha resultado nisso. Então, qual que era a tendência? De cada vez querer mais, cada vez querer mais. Porque quanto mais resultado você tem, mais resultado Mas, você quer. é, Até que eu tive as minhas filhas e comecei a olhar para a minha vida de uma forma diferente, mas essa é uma outra história. A história importante que a gente quer contar aqui é que a Magali, enquanto você ficar alimentando a Magali, eu quero, eu posso, eu vou, eu consigo, claro, você pode, você quer, você consegue, mas você vai pagar um preço. E é muito caro. E tem preço, coisas que você paga na vida que nunca mais você consegue o retorno disso. Nunca mais. Então, tudo custa. A Magali pode tudo? Pode, é feijoada, depois ela come a melancia, depois ela volta para comer uma torta salgada, depois ela toma sorvete. Pode tudo, você pode abraçar o mundo, fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Claro que você pode. Só que você tem que saber exatamente que essa conta você vai pagar no futuro. Exatamente isso. Pode continuar aí. Que mais, Bom, meninas? Perguntas para ti aí. Perguntas para ti. Temos 8 minutos antes da gente do Instagram fazer assim, sumir com a gente, né? Tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa para ti? E eu vou depois colocar a fotinha da Magali. A minha amiga Lucy, ela faz biscuits para qualquer evento, para qualquer festa, qualquer tipo de festa. Ela foi na palestra e ela fez porque eu não esquecesse mais. Então eu deixo aqui ela no meu escritório para eu não esquecer. Para quando assim eu começo 10 projetos, hoje eu faço vários projetos, mas todos com a mesma finalidade. Todos os produtos digital, todos com a mesma finalidade. Quando vem, só que, uma das coisas que eu não falei, vou falar isso agora. A gente sempre cai no mesmo lugar. O que é a nossa fraqueza nunca vai ser a nossa força. Nunca. Então, qual a minha fraqueza que é a mesma da ti? Por isso a gente teve tanta coisa. A nossa fraqueza é o trabalho. A nossa fraqueza é a vaidade. A nossa fraqueza é a alta performance. É uma fraqueza. Né? Então, aonde a gente tem que ficar esperta? Porque o tempo inteiro as pessoas vão falar, mas tem que ser você. Você não quer fazer uma palestra aqui? Você não vai. Só esse final de semana, 2 dias, eu recebi 8 convites para palestras no final de semana. 8. Esse final de semana. E eu não entrei o tempo inteiro, porque agora eu tô com o propósito de desligar o celular às 7h30 da noite. Depois eu conto para vocês por quê, né? Então, assim, só esse final de semana. Todas as palestras, todas as coisas que me tiram da minha família. Eu tô com a minha família só final de semana. Eu tô com a minha filha só da sexta-feira, às 5 horas da tarde, até o domingo. Sendo que domingo a gente vai de manhã pra igreja, à noite pra igreja. Percebe? Então, assim... E eu acho que uma coisa também que a gente tem que ter em mente, né? É que esse processo da pausa, porque tem essa característica de se vangloriar, de ter a vaidade no trabalho, deixa a gente num lugar mais vulnerável. Então, muitas vezes, a gente tem uma tendência a se proteger um pouco disso, porque é verdade, a gente fica mais vulnerável mesmo, né? Porque o 1000 coisas é o que a gente domina. A pausa é o que me deixava... Demais. É difícil demais. Por quê? Porque ainda eu tinha um conceito de que, nossa, mas o que as pessoas vão pensar? Né? Fez 1000 formações, foi, correu... Tem formação e agora internacional e está em casa? E agora vai parar? Então, essa vulnerabilidade... Mas, na verdade, quando chega o momento também, eu acho que foi a vulnerabilidade que me trouxe paz, assim, de falar, não, então agora eu vou usar isso a meu favor, né? E aí a escrita também me ajudou, era uma coisa que eu queria falar, que foi aonde eu não tinha ideia também o que passava na minha cabeça e no meu coração. Quando eu comecei a colocar isso no papel, que eu fui podendo saber de fato o que eu queria, o que eu não queria, e quem eu quero ser, né? Quem eu sou e quem eu quero ser. Então a escrita me ajudou a olhar para isso, assim.
É escrita da forma, né? A última coisa que eu queria falar sobre a Tiene é uma das coisas que ela falou no comecinho. A Tiene ela tinha, qual era o desejo dela? O desejo dela não era ficar em casa, o desejo dela era obedecer a Deus. Ponto. Porque ela não sabia para onde ela ia. Quando a gente começou a conversar, ela não tinha ideia nem do que ela ia fazer. A única coisa que ela fez rápido foi pedir demissão. Todos os outros passos, assim, ela foi andando com Deus e vendo o próximo passo, andando com Deus e vendo o próximo passo, andando com Deus e vendo o próximo passo. Lâmpada para os teus pés é a minha palavra. Ou seja, enquanto você caminha, eu te mostro, eu te ilumino. Mas vai caminhando. Eu tô com você. Eu tô com você. Tem uma não é fácil, parte mas eu que tô é com nossa. você. Né? E tem uma parte que é dela. Agora, e se a gente lembrar da Tiene, né? Com esse desejo de obedecer, ela lembra quem da Bíblia? Qual a mulher da Bíblia que mais obedeceu, que mais soube obedecer? Meninas, rápido. Vocês têm 3 minutos para falar qual que é a mulher da Bíblia que mais obedeceu. Gente, perguntas depois, todas somente lá na foto da tia, do antes e depois, para que ela possa ver também, tá? Qual é a mulher da Bíblia que mais... Exatamente, Paty, Maria. Gente, imagina a cena, casamento tudo pronto, partidão, tudo organizado, esperando lá o noivo, né? Chegando, não, acabou. Gente, Deus fez assim, ó, com os planos da Maria. Deus pegou Maria e fez assim. A mulher que mais obedeceu na Bíblia foi Maria. Não tenho dúvida nenhuma. Deus pegou todos os planos, todo o planejamento. Você imagina, você planeja o casamento dos sonhos e Deus faz assim, ó. Gente, Maria teve um filho sem ter deitado com nenhum homem. Maria era pura, Maria era virgem. E ela simplesmente obedeceu. E Deus se encarregou do resto. Como que você fala pro teu noivo, você nunca deitou com ele, como você fala pra ele que você tá grávida? Deus se encarregou do resto. Então a Maria é o maior exemplo que a gente tem. Claro que tem outras mulheres, a gente tem a fidelidade da Ruth, a gente tem a influência da Esther, né? Mas Maria obedeceu. O desejo da Maria era obedecer. E aí a gente encerra essa live falando que o que importa realmente é a sua motivação. O motivo pelo qual você vai realizar uma coisa. Como você vai realizar, de que maneira, onde você vai estruturar, onde você vai arrumar dinheiro. Problema de Deus. Eu sempre falo isso, problema de Deus. Qual é a sua motivação? Agora, se a tua motivação é ganhar mais, me dançou. Porque a tua motivação está no resultado. Aí o capítulo 4. Pode falar. Eu acho que é motivação e decisão, né? Porque muitas vezes a gente fica esperando ter vontade e a vontade, porque ela depende da gente, ela não vai vir. Né? Não, a vontade ela sempre vai embora quando você mais precisa. Exatamente. Né? Então, eu acho você tem que ter força de vontade, gente. Isso não existe. Porque daquilo que está no nosso controle, é muito difícil a gente confiar, né? Então, a gente tem que... é motivação e decidir. Então, eu decidi naquele dia e por isso que, para mim, toda a sua história, a maneira como você criou a questão do basta, foi também o meu divisor de águas. E eu decidi. E eu tomei a decisão imediatamente na sexta, porque eu sei que se dependesse de mim, eu ia arrumar uma brecha para que aquilo não acontecesse. Porque a gente é assim mesmo, mas a gente vai arrumando desculpa. Então, a Ti teve qual era a motivação dela? Eu quero agradar a Deus. Né? Ela tinha medo e ela falou para mim, não, mas eu não quero estar fora do que Deus quer para minha vida. Minha vontade é falar, filha, isso aqui, o que você acha que Deus quer para tua vida? Ele te deu 3 filhos. Um na sequência do outro, né? A minha vontade é falar, Davi, não precisa nem orar, porque assim, só de ler tua história. Tem muita coisa, gente, que eu trabalho com algumas pessoas cristãs, e 99% das coisas você não precisa orar, porque tá escrito. Já tá escrito, tá claro, tá assim, né? Assim, vamos falar para orar, só para falar para orar, porque assim, tá claro, ele já disse. O que Deus disse, ele não diz. Não tem desdito de Deus. Não tem reedição da Bíblia. Agora, essa é uma releitura porque aqueles trechos estavam errados. Não existe. Então, assim, o que Deus já disse, ele já disse. Ponto. Qual é a sua motivação? Como você está agradando a Deus agora, Cleinha? A Cleinha está perguntando para você.
que eu tenho percebido, assim, né? Que hoje eu agrado a Deus cuidando dos meus filhos, organizando aqui a minha casa, mas pensando em como que eu vou transpirar tudo isso para atingir outras pessoas, né? Uhum. Só que eu não tenho muito traquejo aqui com a mídia social. Então Imagina eu se tivesse, entendi. né? Eu entendi que o retorno à terapia ocupacional é uma maneira de eu poder influenciar essas pessoas, essas mães, né? Eu trabalho com crianças autistas e eu entendi que então essas 2 manhãs a princípio eu vou me dedicar a elas, entendendo que a minha missão é sim levar conforto para essas famílias. Então, A mas nós vamos partir fazer isso juntas de uma maneira que você possa fazer para mais mulheres. Acalma aí. é e Você vai fazer aí isso para mais mulheres, não só para 3, 4 que vão ter o privilégio do teu. Porque assim, você tem uma cabeça grande, você tem grandes projetos, você escreve bem. Então, assim, você tem várias coisas que, assim, gente, só não acredita nisso que ela vai ficar 2 vezes na semana, um pouquinho só não. Essa parte nós vamos retirar do vídeo. Vou pedir para o Gustavo tirar. Porque assim, você vai editar, a gente edita, que ela falou, edita, porque a gente tá começando a mentoria nova amanhã, então edita. eu tô aguardando também, né? Edita. Gente, ela vai entregar Né? muito para vocês, eu prometo. Ela vai entregar muito para vocês, eu prometo. Ela vai entregar Amém. muito. Agora sim, Amém. né? Edita. Terça e quinta de manhã, Mas, das 8. mas uma coisa que eu acho que o agradar a Deus sabe aquilo? Que Deus, ele não desperdiça nada da nossa história, né? Perfeito. Então, hoje eu sou muito grata porque todo o meu excesso me trouxe aqui, né? Então, eu tenho hoje muita clareza no meu lugar enquanto esposa aqui dentro de casa, coisas que eu não tinha, né? Eu competia com meu marido a questão do poder. E isso trouxe consequências para o nosso lar. Então, hoje eu me sinto agradando a Deus, olhando para dentro e me colocando debaixo da vontade dele e entendendo que meu marido é representante de Deus na minha vida. Amém. Então, hoje, decidi voltar a trabalhar, não foi pela minha vaidade e nem por um desejo meu, mas foi uma conversa com ele, de qual era a missão dele para nossa casa, se fazia sentido, se ia fazer bem financeiramente também. Então, isso muda, né? Porque muda a lógica. O trabalho ele não está lá mais só para me satisfazer. Ele está para satisfazer a minha vida e a da minha família. E o outro que vai receber. Esse tanto que você vai compartilhar. Te dá tchau, que tem mais 1 minuto agora só. Gente, tchau, foi um prazer. Muito obrigada por me desafiar sempre. E você sabe, eu fico sempre bastante emocionada com o nosso processo. Tua história é linda, tua história é maravilhosa. Eu não via a hora, eu queria que fosse no mês das mães, eu não via a hora de trazer você aqui, porque assim, você é muito só para mim, né? E só para os seus. Você é muito ti. Então assim, o meu desejo é que você transborde. Amém. Que você ajude muitas mulheres com o seu testemunho, com o seu encorajamento, mas principalmente com a vida que você tem levado. Que você, mulheres, encorajam mulheres. Que você seja um exemplo. Que você realmente transborde tudo que Deus fez na sua vida nos últimos anos. Obrigado por aceitar o desafio. Falou, eu não sei entrar na live. Eu falei, você sabe, você consegue qualquer coisa que você quer, mulher do céu. Imagina a live para você. Olha todo esse processo. Que quer entrar numa live, Ti? Obrigada por compartilhar. Tchau, meninas. Muito obrigada. Tanto, viu? Meninas, perguntas só, por favor, lá na fotinho lá da Pri, tá bom? Da Ti. Deus abençoe. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada. Essa live chama aí, manda para as amigas até amanhã, 11h30, tá bom? Obrigada, Ti. Obrigada mesmo, viu? Já te tchau, Deus abençoe. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.